Esta é a primeira versão do Novo Testamento gravado e produzido no Brasil. Escutando essa gravação apenas 15 minutos por dia, você terá conhecido o Novo Testamento em aproximadamente 4 meses. Não existe nada mais importante no mundo do que a Palavra de Deus. Que o Sagrado Espírito Santo traga suas bênçãos enquanto você estiver ouvindo a Palavra de Deus. O Evangelho de Mateus, capítulo 1. Esta é a lista dos antepassados de Jesus Cristo, descendente de Davi, que era descendente de Abraão. Abraão foi pai de Isaque, Isaque foi pai de Jacó, e Jacó foi pai de Judá e dos seus irmãos. Judá foi pai de Pérez e de Zera, e a mãe deles foi Tamar. Pérez foi pai de Esrom, que foi pai de Arão. Arão foi pai de Aminadab, que foi pai de Nazom, que foi pai de Salmão. Salmão foi pai de Boaz, e a sua mãe foi Raabe. Boaz foi pai de Obed, e a sua mãe foi Rude. Obed foi pai de Jessé, que foi pai do rei Davi. Davi e a mulher que tinha sido esposa de Urias foram os pais de Salomão. Salomão foi pai de Roboão, que foi pai de Abias, que foi pai de Asa. Asa foi pai de Josafá, que foi pai de Jorão, que foi pai de Uzias. E Uzias foi pai de Jotão, que foi pai de Acás, que foi pai de Ezequias. Ezequias foi pai de Manassés, que foi pai de Amon, que foi pai de Josias. Josias foi pai de Jeconias e dos seus irmãos, no tempo em que os israelitas foram levados como prisioneiros para a Babilônia. Depois que o povo foi levado para a Babilônia, Jeconias foi pai de Salatiel, que foi pai de Zorobabel. Zorobabel foi pai de Abiúde, que foi pai de Eliaquim, que foi pai de Azor. Azor foi pai de Sadoque, que foi pai de Aquim, que foi pai de Eliúde. Eliúde foi pai de Eleazar, que foi pai de Matã, que foi pai de Jacó. Jacó foi pai de José, marido de Maria, e ela foi a mãe de Jesus, chamado o Messias. Assim as gerações desde Abraão até Davi foram 14, e 14 desde Davi até que os israelitas foram levados para a Babilônia. Daí até o nascimento do Messias também foram 14 gerações. O nascimento de Jesus Cristo. O nascimento de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, ia se casar com José, mas antes do casamento ela ficou grávida pelo Espírito Santo. José, com quem Maria ia se casar, era um homem que sempre agia com honestidade. Ele não queria difamar Maria e por isso resolveu desmanchar o contrato de casamento sem ninguém saber. Enquanto pensava nisso, um anjo do Senhor apareceu e ele num sonho disse: José é descendente de Davi. Não tenha medo de receber Maria como sua esposa. Ela está grávida pelo Espírito Santo e terá um menino. E você lhe dará o nome de Jesus, pois ele salvará o seu povo dos pecados deles. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor tinha dito pelo profeta. A virgem ficará grávida e terá um filho que receberá o nome de Emanuel. Emanuel quer dizer Deus está conosco. Quando José acordou, fez o que o anjo do Senhor havia mandado e casou com Maria. Porém, não teve relações com ela até que ela deu à luz a seu filho. E José pôs no menino o nome de Jesus. Capítulo 2. Jesus nasceu na cidade de Belém, na região da Judéia, quando Herodes era rei da terra de Israel. Nesse tempo, alguns homens que estudavam as estrelas vieram do Oriente a Jerusalém e perguntaram: Onde está o menino que nasceu para ser o rei dos judeus? Nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Quando o rei Herodes soube disso, ficou muito preocupado e todo o povo de Jerusalém também.
Ele reuniu os chefes dos sacerdotes e os professores da lei e perguntou onde devia nascer o Messias. Eles responderam: na cidade de Belém, na região da Judéia, pois foi isto que o profeta escreveu. Você, Belém, que fica na terra de Judá, de modo nenhum é a menor entre as principais cidades de Judá, pois de você sairá o líder que guiará o meu povo de Israel. Então Herodes chamou os visitantes do Oriente para uma reunião secreta e perguntou qual o tempo exato em que a estrela havia aparecido. Depois os mandou a Belém com a seguinte ordem: vão e procurem informações bem certas sobre o menino, e quando o encontrarem me avisem, para eu também ir adorá-lo. Depois de receberem as ordens do rei, os visitantes foram embora. No caminho viram a estrela, a mesma que tinham visto no Oriente. Ela foi adiante deles e parou acima do lugar onde o menino estava. Eles ficaram muito felizes e contentes quando viram a estrela. Entraram na casa e encontraram o menino com Maria, a sua mãe. Então se ajoelharam diante dele e o adoraram. Depois abriram as suas caixas e lhe ofereceram presentes: ouro, incenso e mirra. E num sonho Deus avisou os visitantes do Oriente para não voltarem ao lugar aonde Herodes estava. Por isso eles voltaram para a sua terra por outro caminho. A fuga para o Egito. Depois que os visitantes foram embora, um anjo do Senhor apareceu a José num sonho e disse: levante-se, pegue a criança e a sua mãe e fuja para o Egito. Fiquem lá até eu avisar, porque Herodes está procurando a criança para matá-la. Então José se levantou, pegou a criança e a sua mãe e fugiu à noite para o Egito. E eles ficaram lá até a morte de Herodes. Isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor tinha dito pelo profeta: eu chamei o meu filho que estava na terra do Egito. A matança das crianças. Quando Herodes viu que os visitantes do Oriente o haviam enganado, ficou com muita raiva e mandou matar todos os meninos de menos de 2 anos, em Belém e nas vizinhanças. Ele fez isso de acordo com a informação que havia recebido sobre o tempo em que a estrela havia aparecido. Assim aconteceu o que o profeta Jeremias tinha dito: ouviu-se um som em Ramá, o som de um choro amargo. Era Raquel chorando pelos seus filhos. Ela não quis ser consolada, pois todos estavam mortos. A volta do Egito. Depois da morte de Herodes, um anjo do Senhor apareceu num sonho a José no Egito e disse: levante-se, pegue a criança e a sua mãe e volte para a terra de Israel, pois os que queriam matar o menino já morreram. Então José se levantou, pegou a criança e a sua mãe e voltou para a terra de Israel. Aí soube que Arquelau, filho de Herodes, estava governando a Judéia no lugar do seu pai, e por isso teve medo de ir morar lá. Depois de receber num sonho mais instruções, José foi para a região da Galiléia e ficou morando numa cidade chamada Nazaré. Isso aconteceu para se cumprir o que os profetas tinham dito: ele será chamado de Nazareno. Capítulo 3. Naquele tempo, João Batista foi para o deserto da Judéia e começou a pregar, dizendo: arrependam-se dos seus pecados, porque o reino do céu está perto. A respeito de João, o profeta Isaías tinha escrito assim: alguém está gritando no deserto: preparem o caminho para o Senhor passar, abram estradas retas para ele. João usava roupa de pelos de camelo, um cinto de couro e comia gafanhotos e mel no campo. Os moradores de Jerusalém, na região da Judéia e de todos os lugares em volta do Rio Jordão iam ouvi-lo. Eles confessavam seus pecados e João os batizava no Rio Jordão. Quando João viu que muitos fariseus e saduceus vinham para serem batizados por ele, disse: raça de cobras venenosas,
Quem disse que vocês escaparão do terrível castigo que Deus vai mandar? Façam coisas que mostrem que vocês se arrependeram de seus pecados. E não pensem que podem se desculpar dizendo: Abraão é nosso antepassado. Porque eu afirmo que até destas pedras Deus pode fazer descendentes de Abraão. O machado já está pronto para cortar as árvores pela raiz. Toda árvore que não dá fruta será cortada e jogada no fogo. Eu os batizo com água para mostrar que vocês se arrependeram dos seus pecados. Mas aquele que virá depois de mim os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele é mais importante do que eu e não mereço a honra de carregar as sandálias dele. Com a pá que tem na mão, ele vai separar o trigo da palha, ajuntará o trigo no seu depósito, porém queimará a palha no fogo que nunca se apaga. O batismo de Jesus. Naqueles dias, Jesus foi da Galiléia até o Rio Jordão a fim de ser batizado por João Batista. Mas João tentou convencê-lo a mudar de ideia, dizendo assim: Eu é que preciso ser batizado por você, e você está querendo que eu o batize? Mas Jesus respondeu: Por enquanto, deixe que seja assim, pois assim faremos tudo o que Deus quer. E João concordou. Logo que foi batizado, Jesus saiu da água. Então o céu se abriu, e Jesus viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba e pousando sobre ele. E do céu veio uma voz que disse: Este é o meu filho querido, que me dá muita alegria. Capítulo 4. A tentação de Jesus. Então o Espírito Santo levou Jesus no deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de passar 40 dias e 40 noites sem comer, Jesus estava com fome. Então o diabo chegou perto dele e disse: Se você é filho de Deus, mande que essas pedras virem pão. Jesus respondeu: As Escrituras Sagradas afirmam que o ser humano não vive só de pão, mas vive de tudo que Deus diz. Em seguida, o diabo levou Jesus até Jerusalém, a cidade santa, e o colocou na parte mais alta do templo, e então disse: Se você é filho de Deus, jogue-se daqui de cima, pois as Escrituras Sagradas dizem: Deus mandará que os seus anjos cuidem de você. Eles vão segurá-lo com as suas mãos, para que nem mesmo os seus pés sejam feridos nas pedras. Jesus respondeu: Mas as Escrituras Sagradas também dizem: Não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Depois o diabo levou Jesus para um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e as suas grandezas e disse: Eu lhe darei tudo isso se você se ajoelhar e me adorar. Jesus respondeu: Vá embora, Satanás. As Escrituras Sagradas afirmam: Adore o Senhor, o seu Deus, e sirva somente a Ele. Então o diabo deixou, e os anjos vieram e cuidaram de Jesus. Jesus começa o seu trabalho na Galiléia. Quando Jesus soube que João tinha sido preso, foi para a região da Galiléia. Não ficou em Nazaré, mas foi morar na cidade de Cafarnaum, perto do lago da Galiléia, na região de Zebulon e Naftali. Isso aconteceu para se cumprir o que o profeta Isaías tinha dito: Terra de Zebulon e de Naftali, na direção do mar, no outro lado do rio Jordão, Galiléia, onde moram os pagãos. O povo que vive na escuridão verá uma forte luz, e a luz brilhará sobre os que vivem na região escura da morte. Daí em diante, Jesus começou a anunciar a sua mensagem. Ele dizia: Arrependam-se dos seus pecados, porque o reino do céu está perto. Jesus chama 4 pescadores. Quando Jesus andava pela beira do lago da Galiléia, viu 2 irmãos que eram pescadores. Simão,
também chamado de Pedro, e André. Eles estavam pescando no lago com redes. Jesus disse: venham comigo, que eu ensinarei vocês a pescar gente. Então eles largaram logo as redes e foram com Jesus. Um pouco mais adiante ele viu outros 2 irmãos, Tiago e João, filhos de Zebedeu. Eles estavam no barco com o pai e consertavam as redes. Jesus os chamou, e eles no mesmo instante deixaram o pai e o barco e o seguiram. Jesus ensina e cura muita gente. Jesus andou por toda a Galiléia ensinando nas casas de oração, anunciando a boa notícia do reino de Deus e curando as doenças e sofrimentos do povo. As notícias a respeito dele se espalharam por toda a região da Síria. Por isso o povo levava a Jesus pessoas que sofriam de várias doenças e de todos os tipos de males, isto é, pessoas dominadas por demônios, epiléticos e paralíticos. E ele curava todos. Grandes multidões o seguiam. Eram gente da Galiléia, das 10 cidades de Jerusalém, da Judéia e das regiões que ficavam do outro lado do Rio Jordão. Capítulo 5. O Sermão do Monte. Quando Jesus viu a grande multidão, subiu um monte e sentou-se. Os seus discípulos chegaram perto dele e ele começou a ensiná-los, dizendo assim: felizes os que sabem que são espiritualmente pobres, pois o reino do céu é deles. Felizes os que choram, pois Deus os consolará. Felizes os humildes, pois receberão o que Deus tem prometido. Felizes os que têm fome e sede de fazer a vontade de Deus, pois Ele os deixará completamente satisfeitos. Felizes os que têm misericórdia dos outros, pois Deus terá misericórdia deles também. Felizes os que têm o coração puro, pois eles verão a Deus. Felizes os que trabalham pela paz entre as pessoas, pois Deus os tratará como seus filhos. Felizes os que sofrem perseguição por fazerem a vontade de Deus, pois o reino do céu é deles. Felizes são vocês quando os insultam, perseguem e dizem todo tipo de calúnia contra vocês por serem meus seguidores. Fiquem alegres e contentes, porque está guardada para vocês uma grande recompensa no céu. Pois foi assim mesmo que perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. O sal e a luz. Vocês são o sal para a humanidade, mas se o sal perde o gosto, deixa de ser sal e não serve para mais nada. É jogado fora e pisado pelos que passam. Vocês são a luz para o mundo todo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lamparina para pôr debaixo de um cesto. Ao contrário, ela é colocada no lugar próprio para que ilumine todos os que estão na casa. Assim também a luz de vocês deve brilhar para que os outros vejam as coisas boas que vocês fazem e louvem o Pai que está no céu. A lei. Não pensem que eu vim para acabar com a lei de Moisés e os ensinamentos dos profetas. Não vim para acabar com eles, e sim dar o verdadeiro sentido deles. Lembrem-se disto: enquanto o céu e a terra durarem, nada será tirado da lei, nem a menor letra, nem qualquer acento,
e assim será até o fim de todas as coisas. Portanto, qualquer um que desobedecer ao menor mandamento e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado o menor no reino do céu. Por outro lado, quem obedecer à lei e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será grande no reino do céu. Pois eu afirmo que vocês só entrarão no reino do céu se, ao fazerem a vontade de Deus, forem mais fiéis do que os professores da lei e os fariseus. O ódio. Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados: não mate. Quem matar será levado à presença do juiz. Mas eu lhes digo que qualquer um que ficar com raiva do seu irmão será julgado. Quem disser ao seu irmão: você não vale nada, será julgado pelo tribunal. E quem chamar o seu irmão de idiota estará em perigo de ir para o fogo do inferno. Portanto, se você for ao altar para dar a sua oferta a Deus e se lembrar ali de que o seu irmão tem alguma queixa contra você, deixe a oferta diante do altar e vá logo fazer as pazes com seu irmão. Depois volte e dê a oferta a Deus. Se alguém fizer uma acusação contra você e quiser levá-lo diante do tribunal, faça amizade com essa pessoa enquanto há tempo, antes de chegarem lá. Porque depois que você chegar ao tribunal, será entregue ao juiz. O juiz o entregará ao carcereiro e você ficará preso. Eu afirmo que você não sairá dali enquanto não pagar a multa toda. O adultério. Vocês sabem o que foi dito: não cometa adultério. Mas eu lhes digo: quem olhar para uma mulher e desejar possuí-la, já adulterou no seu coração. Portanto, se o seu olho direito faz você pecar, arranque-o e jogue fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que o corpo inteiro ser jogado no inferno. Se a sua mão direita o faz pecar, corte-a e jogue fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que o corpo inteiro ir para o inferno. O divórcio. Foi dito também: quem se separar da sua mulher deve dar a ela um documento de divórcio. Porém eu digo: todo homem que se separar de sua mulher, a não ser em caso de adultério, é culpado de torná-la adúltera, se ela se casar de novo. E o homem que se casar com ela também comete adultério. Os juramentos. Vocês sabem o que foi dito dos seus antepassados: não quebre a sua promessa, mas cumpra o que jurou ao Senhor que ia fazer. Porém, eu lhes digo: não jurem de jeito nenhum. Não jurem pelo céu, pois é o trono de Deus, nem pela terra, pois é o estrado onde ele descansa os pés, nem por Jerusalém, pois é a cidade do grande rei. Não jurem nem mesmo pelas suas cabeças, pois vocês não podem fazer um só fio de cabelo ficar branco ou preto. Digam apenas sim ou não, pois qualquer coisa mais que disserem vem do diabo. A vingança. Vocês ouviram o que foi dito: olho por olho, dente por dente. Eu, porém, lhes digo: não se vinguem dos que lhes fazem mal. Se alguém lhe der um tapa na cara, vire o outro lado para ele bater também. Se processarem você para tomar a sua túnica, deixem que leve também a capa. Se um dos soldados estrangeiros forçá-lo a carregar uma carga 1 quilômetro, carregue-a 2 quilômetros. Se alguém lhe pedir alguma coisa, dê e empreste a quem lhe pedir emprestado.
Amar os inimigos. Vocês sabem o que foi dito: ame os seus inimigos e odeie os seus inimigos. Mas eu lhes digo: amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês, para que vocês se tornem filhos do Pai que está no céu. Porque Ele faz o sol brilhar sobre os bons e os maus, e dá a chuva tanto aos que fazem o bem como aos que fazem o mal. Se vocês amam somente aqueles que os amam, por que esperam alguma recompensa de Deus? Até os cobradores de impostos amam aqueles que os amam. Se vocês falam somente com seus amigos, o que é que fazem de mais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos em amor, assim como é perfeito o Pai de vocês que está no céu. Capítulo 6. A caridade. Cuidado, não pratiquem os seus deveres religiosos em público a fim de serem vistos pelos outros. Se vocês os praticarem assim, não receberão nenhuma recompensa do Pai que está no céu. Quando você der alguma coisa a um necessitado, não fique contando o que fez, como os hipócritas fazem nas casas de oração e nas ruas. Eles fazem isso para serem elogiados. Lembrem-se disto. Eles já receberam toda a recompensa. Mas você, quando ajudar algum necessitado, faça isso de tal modo que nem mesmo seu amigo mais íntimo saiba o que você fez. Isso deve ficar em segredo, e o seu Pai, que vê o que você faz em segredo, lhe dará a recompensa. Quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de orar de pé nas casas de oração e nas esquinas das ruas, para serem vistos por todos. Lembrem-se disto. Eles já receberam toda a recompensa. Porém, quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu Pai, que não pode ser visto. E o seu Pai, que vê o que você faz em segredo, lhe dará a recompensa. Nas suas orações, não fiquem repetindo o que já disseram, como fazem os pagãos. Eles pensam que Deus os ouvirá porque fazem orações compridas. Não sejam como eles, pois o Pai já sabe o que vocês precisam antes de pedirem. Portanto, orem assim: Pai nosso que estás no céu, que todos reconheçam que o teu nome é santo. Venha o teu reino, que a tua vontade seja feita aqui na terra como é feita no céu. Dá-nos hoje o alimento que precisamos. Perdoa as nossas ofensas, como também nós perdoamos os que nos ofenderam. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque se perdoarem as ofensas dos outros contra vocês, o Pai que está no céu também perdoará vocês. Mas se não perdoarem os outros, o Pai também não perdoará as ofensas de vocês. O jejum. Quando vocês jejuarem, não façam uma cara triste como os hipócritas, pois eles fazem assim para todos saberem que estão jejuando. Lembrem-se disto. Eles já receberam toda a recompensa. Quando você jejuar, lave o rosto e penteie o cabelo, para os outros não saberem que você está jejuando. E somente o Pai, que não pode ser visto, saberá que você está jejuando. E Ele, que vê o que você faz em segredo, lhe dará a recompensa. A verdadeira riqueza. Não ajuntem riquezas neste mundo, onde as traças e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e roubam. Ao contrário, ajuntem riquezas no céu, onde as traças e a ferrugem não podem destruí-las e os ladrões não podem arrombar e roubá-las. Pois onde estiverem as suas riquezas, aí estará o coração de vocês. A luz do corpo. Os olhos são como uma luz para o corpo. Se os seus olhos forem bons, o seu corpo todo estará na luz. Mas se os seus olhos forem maus, o seu corpo todo ficará na escuridão. Assim, se a luz que você tem se transformar em escuridão, como será terrível essa escuridão. Deus e as riquezas.
Um escravo não pode servir 2 donos ao mesmo tempo, pois detestará um e gostará do outro. Ou será fiel a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e também servir ao dinheiro. Por isso eu digo a vocês: não se preocupem com a comida, com a bebida que precisam para viverem, nem com a roupa que precisam para vestirem. Afinal, será que a vida não é mais importante do que a comida? E será que o corpo não é mais importante do que as roupas? Vejam os passarinhos que voam por aí. Eles não semeiam, não colhem, nem ajuntam em depósitos. No entanto, o Pai que está no céu dá de comer a eles. Será que vocês não valem muito mais do que os passarinhos? Nenhum de vocês pode viver alguns anos mais por se preocupar com isso. E por que vocês estão preocupados com as roupas? Vejam como crescem as flores no campo. Elas não trabalham nem fazem roupas para si mesmas. Mas eu afirmo que nem mesmo Salomão, sendo tão rico, usava roupas tão bonitas como essas flores. É Deus quem veste a erva do campo, que hoje floresce e amanhã desaparece queimada no forno. Então é claro que Deus vestirá também vocês, que têm uma fé tão pequena. Portanto, não fiquem preocupados dizendo: onde é que eu vou arranjar comida, bebida e roupas? Os pagãos estão sempre procurando essas coisas. O Pai de vocês que está no céu sabe que vocês precisam de tudo isso. Portanto, ponham em primeiro lugar nas suas vidas o reino de Deus e aquilo que Deus quer, e Ele lhes dará todas as outras coisas. Por isso, não fiquem preocupados com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã trará suas próprias preocupações. Para cada dia bastam as suas próprias dificuldades. Capítulo 7. O hábito de julgar os outros. Não julguem os outros para não serem julgados por Deus, porque Deus os julgará do mesmo modo que vocês julgarem os outros, e usará com vocês a mesma regra que usarem com os outros. Por que é que você olha o cisco que está no olho do seu irmão e não vê o pedaço de madeira que está no seu próprio olho? Como pode dizer ao seu irmão: deixe-me tirar esse cisco do seu olho, quando você tem um pedaço de madeira no seu próprio olho? Hipócrita! Tire primeiro o pedaço de madeira que está no seu olho, e então poderá ver bem para tirar o cisco que está no olho do seu irmão. Não deem aos cães o que é sagrado, pois eles se voltarão contra vocês e os atacarão. Não joguem as suas pérolas aos porcos, pois eles vão pisá-las. A bondade de Deus. Peçam e receberão. Procurem e acharão. Batam e a porta se abrirá. Porque todos aqueles que pedem, recebem. Aqueles que procuram, acham. E a porta se abre para quem bate. Por acaso algum de vocês que é pai será capaz de dar uma pedra ao filho que pedir pão? Ou lhe dará uma cobra quando ele pedir peixe? Vocês, mesmo sendo maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos. Quanto mais o Pai que está no céu dará coisas boas aos que lhe pedirem. Façam aos outros o que querem que eles façam a vocês. Este é o sentido da lei de Moisés e dos ensinamentos dos profetas. Os 2 caminhos. Entrem pela porta estreita, porque a porta larga e o caminho fácil levam à perdição, e há muita gente que anda por esse caminho. A porta estreita e o caminho difícil conduzem à vida, e pouca gente encontra esse caminho. Os falsos profetas.
Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos selvagens. Vocês os conhecerão pelo que eles fazem. Os espinheiros não produzem uvas, nem as plantas espinhosas dão figos. Assim, toda árvore boa dá frutas boas, e a árvore que não presta dá frutas ruins. A árvore boa não pode produzir frutas ruins, nem a árvore que não presta dar frutas boas. Toda árvore que não produz frutas boas é cortada e jogada no fogo. Portanto, vocês conhecerão os falsos profetas pelo que eles fazem. Quem entra no reino do céu? Nem todo que me chama Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, mas somente aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Quando aquele dia chegar, muitos vão me dizer: Senhor, Senhor, em seu nome anunciamos a mensagem de Deus, e pelo seu nome expulsamos muitos demônios e fizemos muitos milagres. Então eu responderei: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que só fazem o mal. Os 2 alicerces. Quem ouve esses meus ensinamentos e obedece é como um homem sábio que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes e o vento soprou com força contra aquela casa. Porém, ela não caiu porque havia sido construída sobre a rocha. Quem ouve esses meus ensinamentos e não obedece é como um homem sem juízo que construiu a sua casa na areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes e o vento soprou com força contra aquela casa. Ela caiu e a sua destruição foi completa. A autoridade de Jesus. Quando Jesus acabou de falar, a grande multidão estava admirada com a sua maneira de ensinar. Ele não era como os professores da lei. Ao contrário, ensinava com a autoridade dele mesmo. Capítulo 8. Jesus cura um leproso. Jesus desceu do monte e uma grande multidão o seguiu. Então um leproso chegou perto dele, ajoelhou-se e disse: Eu sei que se o Senhor quiser, pode me curar. Jesus estendeu a mão, tocou nele e afirmou: Sim, eu quero. Você está curado. No mesmo instante ele ficou curado da lepra. Então Jesus disse: Olhe, não conte isso a ninguém. Agora vá pedir ao sacerdote que examine você. Depois, para provar a todos que você está curado, ofereça o sacrifício que Moisés mandou. Jesus cura o empregado de um oficial romano. Quando Jesus entrou na cidade de Cafarnaum, um oficial romano foi encontrar-se com ele e pediu que curasse o seu empregado. Ele disse: Senhor, o meu empregado está em casa tão doente que não pode se mexer na cama. Está sofrendo horrivelmente. Eu vou lá curá-lo, disse Jesus. O oficial romano respondeu: Não, Senhor. Eu não mereço que o Senhor entre na minha casa. Dê apenas uma ordem e o meu empregado ficará bom. Eu também estou debaixo da autoridade de oficiais superiores e tenho soldados que obedecem às minhas ordens. Digo a um: vá, e ele vai. Digo ao outro: venha, e ele vem. E digo também ao meu empregado: faça isso, e ele faz. Quando Jesus ouviu isso, ficou muito admirado e disse aos que o seguiam: Eu afirmo a vocês que na verdade nunca vi tanta fé nem mesmo entre o povo de Israel. Lembrem-se disto. Muita gente virá do leste e do oeste e vão sentar-se à mesa no reino do céu com Abraão, Isaque e Jacó. Mas os que deviam estar no reino serão jogados fora na escuridão. Ali vão chorar
e ranger os dentes. E Jesus disse ao oficial: vá para a sua casa, pois será feito como você crê. E naquele momento, o empregado do oficial romano ficou curado. Jesus cura muita gente. Jesus foi à casa de Pedro e viu que a sogra dele estava na cama com febre. Jesus tocou na mão dela e a febre passou. Então ela se levantou e começou a cuidar dele. Quando chegou a tarde, o povo levou a Jesus muitas pessoas com espíritos maus, e ele apenas com uma palavra expulsava os espíritos e curava todos os que estavam doentes. Jesus fez isso para cumprir o que o profeta Isaías tinha dito: ele levou as nossas doenças e carregou as nossas enfermidades. Alguns querem seguir Jesus. Jesus viu a multidão em volta dele e mandou os discípulos irem para o outro lado do lago. Um professor da lei chegou perto dele e disse: mestre, estou pronto a seguir o Senhor para qualquer lugar. As raposas têm as suas covas e os pássaros os seus ninhos, respondeu Jesus. Mas o Filho do Homem não tem onde descansar. E outro que era seguidor de Jesus disse: Senhor, deixe-me primeiro voltar e enterrar o meu pai. Jesus respondeu: siga-me e deixe que os mortos enterrem os seus mortos. Jesus acalma a tempestade. Jesus entrou num barco e os seus discípulos foram com ele. De repente, uma grande tempestade agitou o lago de tal maneira que as ondas cobriam o barco. E Jesus estava dormindo. Os discípulos chegaram perto dele e o acordaram, dizendo: Senhor, salve-nos, nós vamos morrer. Por que é que vocês são assim tão medrosos? Respondeu Jesus. Como é pequena a fé que vocês têm. Ele se levantou, deu uma ordem ao vento e às ondas e tudo ficou calmo. Então todos ficaram admirados e disseram: que homem é este que manda até no vento e nas ondas? Jesus cura 2 homens dominados por espíritos maus. Jesus foi à região de Gadara, no outro lado do lago da Galileia. Ali 2 homens que estavam dominados por espíritos maus foram ao encontro dele. Eles vinham do cemitério onde moravam. Eram tão violentos e perigosos que ninguém se arriscava a passar por aquele caminho. De repente eles gritaram: O que o Senhor quer de nós, Filho de Deus? O Senhor veio para nos castigar antes do tempo? Perto dali havia muitos porcos comendo, e os espíritos insistiram com Jesus, dizendo: Se o Senhor vai nos expulsar, mande-nos entrar naqueles porcos. Vão, disse Jesus. Os espíritos foram e entraram nos porcos, e eles se atiraram morro abaixo dentro do lago e se afogaram. Os homens que tomavam conta dos porcos fugiram e foram à cidade, e lá contaram tudo isso e o que havia acontecido aos 2 homens que estavam dominados por espíritos maus. Então todos os moradores daquela cidade saíram para se encontrar com Jesus, e quando o viram, pediram que fosse embora da terra deles. Capítulo 9. Jesus entrou no barco e foi para o outro lado do lago e chegou à sua cidade. Algumas pessoas trouxeram um paralítico deitado numa cama. Jesus viu que eles tinham fé e disse ao paralítico: Coragem, meu filho, os seus pecados estão perdoados. Então alguns professores da lei pensaram: Este homem está blasfemando contra Deus. Jesus sabia o que eles estavam pensando e disse: Por que é que vocês estão pensando coisas más? O que é mais fácil dizer ao paralítico: Os seus pecados estão perdoados, ou levante-se e ande? Pois vou mostrar a vocês que eu, o Filho do Homem, tenho poder na terra para perdoar pecados. Então disse ao paralítico:
levante-se, pegue a sua cama e vá para casa. O homem se levantou e foi para casa. Quando o povo viu isso, ficou com medo e louvou a Deus por dar esse poder aos homens.